E aí galera, beleza? Vamos para mais um curso em exercício voltado para a parte de língua portuguesa. Estarei aqui para auxiliar você nessa sua preparação e com certeza está muito próxima à sua aprovação, ok? Vamos observar uma mensagem aí no início do nosso curso. Tem uma mensagem, vou jogar na tela para que você possa observar. Então, sou o professor Alexandre Amorim, professor de língua portuguesa. Havia no alto de uma montanha 3 árvores. Elas, vejam que como nós estamos falando sobre a relação de gramática aplicada ao texto, elas é um elemento de coesão e coerência. Ó, fez menção a quem? Fez menção às 3 árvores. Havia no alto de uma montanha 3 árvores. Elas, elemento de coesão e coerência. Lembrando que coesão é ligação, ok? Então, a coesão é ligação e coerência é lógica. Coerência é lógica. Elemento anafórico, visto que o ela se refere a um termo antecedente. Então, vamos lá. Havia no alto de uma montanha 3 árvores. Elas sonhavam com aquilo que iriam ser depois de grandes. A primeira, olhando as estrelas, disse: eu quero ser o baú mais precioso do mundo e viver cheia de tesouros. A segunda, olhando um riacho, suspirou: eu quero ser um navio bem grande para transportar reis e rainhas. A terceira olhou para o vale e disse: quero crescer e ficar aqui no alto da montanha. Quero crescer tanto que as pessoas, ao olharem para mim, levantem os olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram, as árvores cresceram, surgiram então 3 leadores, que, sem saber do sonho das árvores, cortaram as 3 árvores. A primeira árvore acabou se transformando num coxo de animais, coberto de feno. A segunda virou um barco de pesca, transportando pessoas e peixes todos os dias. E a terceira foi cortada em vigas e deixada num depósito. Desiludidas, as 3 árvores lamentaram os seus destinos. Mas uma certa noite, com o céu cheio de estrelas, uma jovem mulher colocou o seu bebê recém-nascido naquele coxo. De repente, a árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo. A segunda, certo dia, transportou um homem que acabou por dormir no barco. E quando uma tempestade quase afundou o barco, o homem levantou-se e disse: paz. E imediatamente as águas se acalmaram. E a árvore, transformada em barco, entendeu que transportava o rei dos céus e da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a árvore espantou-se quando as vigas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. A árvore sentiu-se horrível vendo o sofrimento daquele homem, mas logo entendeu que aquele homem salvou a humanidade e as pessoas logo se lembrariam de Deus ao olharem para a cruz. O exemplo das árvores é um sinal de que é preciso sonhar e ter fé sempre. Não importa o tamanho dos sonhos que você tenha, sonhe muito e sempre, mesmo que seu sonho não se realize exatamente como você desejou. Saiba que eles se concretizarão da maneira que Deus entendeu ser melhor para você. Uma nuvem não sabe por que se move em tal direção e em tal velocidade, sente apenas um impulso que a conduz para esta ou para aquela direção. Mas o céu sabe os motivos e os desenhos por trás de todas as nuvens, e você também saberá quando se erguer o suficiente para ver além dos horizontes. Ok? Me joga na tela, diretoria. Nós observamos então um textinho, uma pequena reflexão. Saiba que essa nossa preparação para o concurso público ela é árdua, mas a sua vitória ela chegará. Nós podemos observar neste fragmento, leia esta pequena reflexão do poeta Mário Quintana. E vai para a sua tela, joga na sua tela. Os bons velhos tempos. Os tempos são sempre bons, os velhos é que não prestam mais. Nela, a palavra velhos, vejam que nós já estamos interpretando diretamente a relação gramatical aplicada aos nossos textos. Logo mais, nós passaremos para uma bateria direta de resolução de itens de provas anteriores. A palavra velhos, neste fragmento, foi empregada com finalidades diferentes. Veja, velhos tempos. Os bons velhos tempos. Os tempos são sempre bons, os velhos é que não prestam mais. Nela, a palavra velhos foi empregada com finalidades diferentes. Veja, velhos tempos, qual é a semântica? Quando nós falamos em semântica, semântica é sentido. Qual é a semântica de velhos tempos? Tempos, de velhos tempos, tempos antigos, tempos passados. Os velhos é que não prestam mais. Opa, e esses velhos aqui, os bons velhos tempos. Os tempos são sempre bons. Os velhos é que não... Pessoal, os tempos são sempre bons. Então, velhos não pode se referir a tempos.
É tudo aquilo que é velho. Tudo o que é velho. Não vai falar que são somente as pessoas velhas, é tudo aquilo que é velho, menos os tempos, porque os tempos são sempre bons. Olha a afirmação, os tempos são sempre bons. Os velhos é que não prestam mais. Podemos observar que em cada uma dessas ocorrências, a palavra velhos, por ter usos diferentes, tem diferentes classificações gramaticais. No primeiro caso, ó, velhos tempos. Qual é a classe gramatical que vai qualificar, especificar ou restringir um substantivo? Quem é que vai qualificar, especificar ou restringir um substantivo? Então aqui nós temos um adjetivo. E quando nós falamos os velhos é que não prestam mais, artigo na língua portuguesa é igual a arroz. À frente um artigo tem sempre um substantivo. Então, no primeiro emprego nós temos um adjetivo. No primeiro emprego nós temos um adjetivo e no segundo nós temos um substantivo. Mas como uma mesma palavra pode ser classificada como adjetivo ou como substantivo? É quando nós falamos sobre a derivação imprópria. O que é a derivação imprópria? É a mudança da classe de palavra dependendo do contexto. Então, derivação imprópria é a mudança da classe gramatical no contexto. Mudança da classe gramatical no contexto. Mudança da classe de palavra no contexto. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos então ao nosso próximo slide. Retome agora a frase de Mário Quintana e observe nela a palavra bons. Bons tempos. Vejam, de novo, nós temos aqui o emprego de um adjetivo. Então, trata-se de um adjetivo, ok? Adjetivo. Bons tempos, adjetivo. E quando nós falamos os bons alcançarão o reino de Deus. Quem é que alcançará o reino de Deus? Os bons. E quem é que são os bons? Bons aqui empregado como substantivo. Mais um exemplo de derivação imprópria. Me joga na tela, diretoria. Quando falamos então de derivação imprópria, é quando nós temos uma mesma palavra que possa, dentro do contexto, descer uma outra classe gramatical. Por exemplo, nós sabemos que artigo na língua portuguesa sempre vai substantivar a palavra. Então, quando eu falo sobre o amar, ou estudar, colocou o artigo antes, está transformando o verbo em um substantivo. Temos um exemplo de mudança da classe da palavra de derivação imprópria. Ok? Beleza? Vamos ao próximo slide. Joga na tela, diretoria. Quanto aos pronomes demonstrativos, é importante observarmos que logo na leitura do nosso texto, quando nós estávamos falando sobre as árvores, me joga na tela aqui, diretoria. O texto inicial, iniciamos este nosso encontro, este nosso módulo, com uma reflexão. Tá? É importante sonhar um exemplo de um amigo, por exemplo. Eu tenho um amigo, sabemos que é uma carreira extremamente difícil. Ele sempre sonhou em ser juiz. 10 anos, 12 anos ele já tinha esse foco. Um dia eu serei juiz. Ano passado, na Copa do Mundo, eu tinha saído e encontrei com esse meu colega feliz da vida, pessoal. Sempre sonhou em ser juiz e eu tinha ido a uma elétrica comprar uma antena portátil e tinha um campo de futebol de barro e esse meu colega estava apitando um jogo de futebol lá ao lado. Conseguiu realizar o sonho dele, virou juiz lá, campinho de barro, ele estava apitando o jogo. No texto da nossa reflexão inicial, eu mencionei o elas, falando que era um elemento coesivo anafórico. E os pronomes, eles terão essas funções. Muitos pronomes, de ser uma anáfora, uma catáfora, anáfora, referir a um termo anterior. Catáfora, fazer menção a um termo posterior, ok? Então, elemento coesivo anafórico, menção a um termo anterior. Referência coesiva catafórica, referência a um termo posterior. E os pronomes demonstrativos, esse, este e aquele, exercem bem essa função de anáfora e catáfora. Não são somente essas funções, porque os pronomes demonstrativos, o este, o esse, o aquele, o aquele, o aquilo, eles podem ter uma relação espacial, relação emissor e o receptor de uma comunicação, podem ter uma relação contextual, anáfora e a catáfora, e uma relação temporal, de tempo presente, tempo próximo e tempo
bem distante, ok? Beleza? Joga na tela, diretoria, o slide, joga novamente na tela. Temos aí. Pronomes demonstrativos são palavras cuja função é indicar o posicionamento, um lugar de um ser relativamente à posição ocupada por uma das 3 pessoas gramaticais. Então, nós temos aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Então, ó, eu, tu, ele, ó, eu, tu e ele, nós, vós e eles ou elas. Variáveis. Este, esta, estes e estas são variáveis. Esse, essa, esses, essas. Aquele, aquela, aqueles e aquelas, e os invariáveis, isto, isso e aquilo, porque nós não temos istos, ista, né, issos, aquilos, são invariáveis. Os demonstrativos têm por função básica a localização dos seres no espaço físico, no entanto, podem também ser empregados para indicar o posicionamento de informações no contexto linguístico e no tempo. Quando eu digo, este ano, quero paz no meu coração. Este ano, opa, então estou fazendo menção ao tempo presente, ao ano atual. Então, a tempo atual. Quando eu digo, poxa, galera, esse ano foi conturbado. Esse ano, estou fazendo menção ao ano que se passou. Então, esse ano, poxa, 1992, aquele ano foi crítico para a política. Aquele ano, tempo bem distante. Este, esta, estes, essas e isso, então, essa relação que nós estamos mencionando. No espaço, que está próximo de quem fala, de quem lê. Esta tatuagem que tenho no peito é uma recordação da juventude. Esta tatuagem, ó, está no peito de quem? Está no peito do emissor da mensagem. A grande motivação da sua vida sempre foi esta qual? Ajudar as pessoas. Então, ó, esta, elemento coesivo catafórico. Está fazendo menção a um termo posterior, elemento coesivo catafórico. E este momento que estamos vivendo será inesquecível, tempo presente. Tempo presente. Este momento, tempo presente. Então, no espaço, que está próximo de quem fala, de quem escreve. No contexto, refere-se a algo que será dito, que será escrito. E no tempo, indica tempo atual, presente em relação ao momento da fala. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Nós temos... Aqui do avião, aquele rio lá embaixo, ó, aquele, ó, bem distante. Marcos e Carla são irmãos. Aquele refere-se ao primeiro de uma enumeração. Esta ou esta, até pode se referir ao termo anterior. Vai destacar o antecedente mais próximo. Então, Marcos e Carla são irmãos. Esta, opa, fez menção a quem? A Carla. Meu avô mudou-se para cá ainda menino. Naquela época, aqui só havia fazendas de café. Naquela época, opa, se o avô era menino, já passou bastante tempo. Vejamos aí alguns exercícios, vamos preenchê-los juntos. Então, nós temos aí, ó. Quanto custa esta revista que está com você ou essa? Se está com você, temos aqui, ó, emissor, este, se estiver com emissor, receptor, mas quem está falando, né, o emissor, então, para fazer menção a algo que seja com ele, esse. Então, quanto custa essa revista que está com você? Muita gente pensa que aqueles pontinhos vermelhos lá no céu são estrelas. É verdade, sim, o que estou dizendo, vi tudo com estes olhos. Estes, porque são os olhos do emissor. Por favor, não me olhe com esse ar de censura, porque é de quem está olhando, ok? Beleza? Sinto arrepio quando ela me fita com... Quando ela me fita, estamos falando dela com aqueles, terceira pessoa, ó, aqueles belíssimos olhos azuis. Quando a cidade era pequena, vivíamos melhor. Aquela... Opa, se a cidade era pequena, ó, aquela era uma época que todos se conheciam e eram amigos. Meus amigos, neste momento, ao me despedir de vocês, quero agradecer o apoio que me deram. Neste, porque é tempo presente. Neste, porque é tempo presente. A palavra que os alunos mais gostam é esta. Ó, a palavra que os alunos mais gostam é esta. Férias. Por que esta? Porque estamos utilizando um elemento coesivo catafórico para fazer menção
a um termo subsequente, a um termo posterior. Vamos exercitar um pouquinho mais relativo aos pronomes demonstrativos e alguns artigos. Comprei os livros. À frente um artigo, teremos sempre um substantivo. Então, eu comprei os livros, nós temos aqui um artigo. Que você me pediu, mas não consegui comprar aqueles. Ó, hoje, poesia, aqueles livros. Aqui já temos o elemento coesivo. Aqueles livros de poesia. Porque não encontrei eles. Em livraria alguma. Opa, eles. Então, aqui nós temos um pronome oblíquo átono. Vamos, então, ter como alternativa correta. Opa, artigo, só pode ser A ou D. Nós vamos ter, artigo de novo não. Pronome demonstrativo. Vejam que nós colocamos o aqueles no lugar. E pronome pessoal oblíquo. Pronome pessoal oblíquo, o os. Ou pronome oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo. Nós temos aqui a alternativa correta, a letra D. Ok, a letra D. Vejamos aí mais um fragmento. Me joga na tela, diretoria. Mais um fragmento. Então, temos aí o seguinte, ó. Toda ciência contém em seus fundamentos uma mitologia. Para muitos, a mitologia é coisa da fantasia, enquanto a ciência se constitui em fala de gente séria. Reescreva a frase substituindo os termos destacados pelos pronomes demonstrativos adequados. Toda ciência contém em seus fundamentos uma mitologia. Para muitos, a mitologia, mitologia, está aqui, não está? Para muitos, esta, para retomar o antecedente mais próximo. Uai, peraí, professor, o esta não é catafórico, não é para um termo subsequente? É, mas se você quiser retomar o antecedente mais próximo, você poderá utilizar o esta, ok? Isso, fique atento. Então, ó, esta é coisa da fantasia. Enquanto a ciência, a ciência foi o primeiro mencionado, enquanto aquela se constitui em fala de gente séria. Então, reescreva a frase substituindo os termos destacados pelos pronomes demonstrativos adequados. Aproveita, está aí no seu material, no material da Mediateca. Lembre-se, a Vesco Online é muito mais do que um simples preparatório de videoaulas. Nós somos uma escola de educação à distância. Você vai resolver os nossos simulados, vai aproveitar, vai observar aí o seu aproveitamento, o seu desempenho, fará vários exercícios disponíveis em nossa plataforma. Acesse a Mediateca para você observar que tem uma aula texto, tem alguns materiais, alguns resumos vinculados a este curso online, ok? Uma satisfação tê-lo como meu aluno no Brasil inteiro, ok? Joga na tela, diretoria, joga na tela, só para que possamos aí preencher. Então temos, toda ciência contém em seus fundamentos a mitologia. Para muitos, mitologia está aqui, então nós vamos colocar no lugar de mitologia. Na reescritura nós vamos colocar esta é coisa da fantasia, enquanto a ciência, ciência, fez menção ao termo lá no início, enquanto aquela se constitui em fala de gente séria. Então esta é a reescritura que nós teremos, ok? Mais um fragmento para que possamos observar essas relações morfossemânticas. Lembrando que morfo é o estudo da forma, é o estudo da classe. E semântica é o sentido. Então, relação morfossemântica é a forma junto ao sentido. Alguém, antes que Pedro o fizesse, teve vontade de falar o que foi dito. Os pronomes destacados expõem-se nesta ordem. Alguém, essa ficou muito tranquila. Alguém, algum, nenhum, pronome indefinido. Pronome indefinido. Antes que Pedro o fizesse, isso. Ou antes que Pedro fizesse aquilo, temos aí um pronome demonstrativo. Teve vontade de falar aquilo que foi dito. Outra vez, pronome também demonstrativo. Pronome demonstrativo também. Ok? Beleza? Tranquilo? Vejamos aí mais um item. Me joga na tela, diretoria. Então, lembre-se, você que está estudando para concurso público, na sexta-feira,
Você precisa dos amigos certos ou de certos amigos? De quem? Isso, você precisa dos amigos certos. Porque certos amigos vão falar, não, estuda hoje não, vamos ali tomar só uma. Então nós precisamos dos amigos certos. Mas com certeza nós temos certos amigos que estão por aí, né, com objetivos diversos, ok? Certos amigos não são amigos certos. Amigos certos, adjetivo. Certos amigos, indefinição, pronome indefinido. Quando o vocábulo certo vier antes do substantivo, pronome indefinido. Veio depois do substantivo, fazendo menção ao substantivo, é claro, nós temos um adjetivo, ok? Beleza? Vamos observar aqui, ó. Certos amigos nem sempre são amigos certos. Certos amigos, alguns amigos nem sempre são amigos certos. Então, alguns amigos nem sempre são amigos certos. Alguns amigos nem sempre são amigos certos, ok? Beleza? Então, quem é que nós temos ali? Nós temos o vocábulo certos funcionando como pronome indefinido. Nós temos o sempre em relação adverbial. E amigos certos lá no final, nós temos funcionando como adjetivo, ok? Joga na tela só para que possamos preencher direito então, vamos lá. Certos amigos, tá aqui, ó, certos amigos, pronome indefinido, Sempre, advérbio. Opa, e certos é quem? É um adjetivo. Memorizou aí? Se o certo vier antes do substantivo, opa, o certo veio antes do substantivo, ele é pronome indefinido. O certo veio depois do substantivo, ele é adjetivo, ok? Beleza, galera, me joga na tela. Nós observamos aí alguns fragmentos dentro de uma parte teórica, claro que aplicando a fragmentos textuais, e nós teremos aí no próximo bloco uma resolução de um simulado. São vários exercícios que nós vamos acompanhar já no próximo bloco, beleza? Forte abraço, aguardo você, beba uma água, volta, oxigena a mente aí e retorna para que possamos continuar no próximo bloco. Sucesso, valeu, até o próximo bloco!